Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ká, essa é a Meg, sejam bem-vindos ao Alguém Falou Cão e Gato. Hoje nós vamos falar sobre a origem dos gatos domésticos. Afinal de contas, você já deve ter tido aquela curiosidade de saber como esses felinos, que um dia já foram selvagens, acabaram se tornando esses fofos ladrões de corações. Só que eu já vou adiantar pra vocês, essa história tem muitos altos e baixos. Para começar a falar sobre os gatos domésticos, eu vou recapitular um pouquinho da história deles para vocês. Por exemplo, há um estudo de 2007 que foi publicado pela revista Science que comprova que a linhagem dos gatos domésticos pode ser rastreada até seus genitores selvagens há cerca de 100 mil anos. Esse estudo ele foi feito pelos pesquisadores Stephen O'Brien e Carlos Driscoll e que aponta que o gato doméstico que a gente conhece hoje é descendente do Felis silvestris libica, que nasceu de um cruzamento de 5 outras espécies selvagens distintas. Esse mesmo estudo apontou que a domesticação dos gatos começou há cerca de 13 mil anos. Isso aconteceu porque os homens que moravam na região do Oriente Médio, numa parte chamada de Crescente Fértil, que hoje é o Egito, a Palestina, Israel e vai até o sul do Iraque, eles começaram a viver em aldeias e a cultivar alimentos na lavoura. Esse plantio acabou atraindo os pequenos roedores daquele tempo. E atrás desses roedores veio o Felis silvestris libica, que estava nessa caça ali, querendo garantir o seu alimento. Essa caça do gato selvagem em relação a esses roedores agradou os homens lá, porque eles precisavam de uma solução para proteger as lavouras desses roedores que estavam vindo ali e estragando tudo e comendo tudo. Com essa aproximação, os gatos eles também passaram a aceitar a presença do homem e também a se aproximar cada vez mais. Os gatos que eram mais dóceis e mais amáveis, eles deixavam receber um carinho, acabavam pegando a comida que esses homens, né, que os homens, mulheres, as pessoas que viviam na aldeia deixavam lá para eles. E os mais ariscos, eles não tinham tanto esse contato, eles iam lá, caçavam e voltavam lá pro mato e pras coisas. Essa seleção natural feita há tantos tempos em ficar mais próximo dos gatos domésticos e afastar os gatos que eram mais ariscos, acabou sendo o pulo do gato da evolução do gato selvagem pro gato doméstico que a gente conhece hoje. Não dá para falar sobre a origem dos gatos sem a gente falar do Egito e de toda a adoração que existiu e existe ainda lá pelos gatos. Essa adoração pelos gatos do povo egípcio foi tanta que em 600 a.C. eles passaram a representar a deusa Bastet com a cabeça de um gato em vez da cabeça de um leão. Como vocês já devem ter ouvido falar, ouviram em algum livro, filme, quando se adora um deus, há um certo sacrifício para conseguir as coisas de volta. E lá no Egito Antigo não era diferente. Então, infelizmente, os nossos gatinhos entraram para a lista. Escavações feitas no Egito encontraram diversos cemitérios de gatos em várias partes do país. Em uma delas foram encontrados mais de 300 mil corpos mumificados. Isso mesmo, os gatinhos eram mumificados e enterrados nos templos como uma oferenda aos deuses. Toda essa adoração que o povo egípcio tinha pelos gatos, ela acabou atraindo a atenção dos mercadores daquela época. E por volta de 500 a.C., eles começaram a pegar os gatos e a espalhar pelo resto do continente. Nesse período, os gatos eles acabaram sendo muito disputados pelos mercadores e pelos os marujos, assim, porque a caça era instintiva deles. Então, ter um gato a bordo ou ter mais de um gato a bordo do navio significava que o alimento estaria seguro, pois eles iriam caçar todos os ratos que viessem a aparecer. Todo esse avanço pelo mar acabou levando os gatos até a Grécia Antiga, e lá eles também foram muito bem recebidos. Eles tiveram praticamente o mesmo nível de adoração que eles tinham no Egito, e anos depois, quando o Alexandre o Grande conquistou o Egito, a deusa Macé, ela foi importada para a cultura helênica. Como vocês já devem saber, a mitologia grega ela é muito rica e há vários filmes até hoje em dia falando sobre isso. O povo helênico ele se encantou pela cultura do Egito e então vários deuses foram incorporados para a cultura deles. Entre eles a deusa Ísis, que no Egito representava o amor fraternal. Essa adoração foi tanta que eles acabaram reescrevendo a história de origem para essa deusa
E anos mais tarde ela acabou sendo unificada com a deusa Basé e virou a deusa Budastis. Uma outra coisa da Ísis, da deusa Ísis, é que ela também está associada ao gato preto, mas no bom sentido. Naquele período, o preto representava a noite, e a deusa Ísis era a deusa da noite, era a deusa que criou a noite. Portanto, o preto era a cor dela. Então, os gatos pretos eram adorados e venerados por aqueles que seguiam a deusa Ísis. A conquista da Grécia pelo Império Romano também importou toda a cultura deles, inclusive os deuses e os gatos. Assim, os gatinhos eles começaram a ser espalhados por toda a Europa e tendo os novos adoradores. Um desse povo que começou a adorar eles eram os celtas. As curandeiras celtas, que mais tarde foram conhecidas como bruxas, elas viviam rodeadas dos gatos pelo poder mitológico que eles traziam. O problema da cultura celta em relação aos gatos é que o sacrifício continuou. Por exemplo, eles acreditavam que matar um gato trazia bom agouro, ou então que matar o gatinho e enterrá-lo na plantação recém-semeada iria garantir uma boa colheita. Inclusive, há uma cidade belga chamada Ypres, que até hoje acredita nessa mitologia. Por lá eles têm um festival chamado Festival do Gatos, que apesar do nome parecer convidativo, não é nada disso. Eles atiram gatos de pelúcia em uma torre para afastar os maus espíritos. Hoje os gatos são de pelúcias, mas até 1817 eram os gatos de verdade. Eles atiravam eles na torre porque achavam que os gritos dos animais iriam afastar os maus espíritos. Tenso. E passado todo esse período conturbado, ali veio um tempo de paz para os nossos amigos felinos. Na Idade Média, eles eram muito estimados e valiosos, isso devido à sua grande habilidade de caçadores. O seu preço naquela época era tão caro que se equiparava a uma cabra ou ovelha, que eram animais que forneciam comida e roupa para as pessoas daquela época. Então, para ver o prestígio que os gatos tinham, o preço deles era equiparado a esses animais. Outro exemplo que mostra como eles eram bem quistos nessa época, em caso do divórcio, o marido ficava com o gato e a mulher podia ficar com todo o resto, mas era ele que levava o gato. Na Saxônia havia uma multa de 60 alqueires de grãos, que é algo em torno de 1,5 toneladas, para quem matasse um gato. Muita coisa, gente. Só que toda essa paz no mundo felino, ela não durou muito tempo, porque eles acabaram ganhando um outro inimigo, a Igreja Católica. Eu não vou entrar em méritos de religiões aqui nesse vídeo, mas de uma coisa a gente tem certeza, muito do que se vê com os gatos aqui no Ocidente e no que se acredita vem da mitologia que começou com a Igreja Católica, infelizmente. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a coisa ficou um pouco complicada para todos os rituais pagãos que existiam naquela época. A regra, resumindo, a regra geral era acabar com tudo que não fosse relacionado ao cristianismo. Então, como eu já falei, os gatos eles eram venerados em diversas culturas. Eles chegaram até a ter deuses. Então, essa colocação de um deus só e de uma única religião acabou deixando a coisa bem feia para o lado dos bichanos. Milhares deles acabaram mortos por estarem associados a rituais pagãos. E essa situação era muito pior nas regiões rurais, porque eles eram associados às bruxas, e ser bruxa naquela época era o pecado mortal. A situação realmente não foi o pior, não ficou muito pior, porque os gatos eles tinham ainda a grande utilidade de caçar. Numa época em que não se tinha saneamento básico e nem se sonhava com isso, o gato era útil para manter a saúde, no máximo possível, das ruas, afastando os roedores que tinham por lá. Porém, essa, digamos, paz assim, não durou muito tempo, já que em 13 de junho de 1233, o Papa Gregório IX colocou a Bula Vox in Rama, que associava o gato ao Satã. Acho que aqui a gente não precisa falar de muitos detalhes do que se tratava essa bula, porque eu creio que todos vocês já devem ter ouvido falar em algum momento sobre a Inquisição ou a famosa caça aos bruxos. Enfim, em além das mulheres que foram condenadas por bruxarias naquela época,
Os gatinhos queimaram na fogueira junto com elas porque eles estavam associados ao Satã. E Satã, ruim, gato, fogo. Bem triste. Boas notícias a caminho. A partir do século XVIII, as coisas começaram a mudar e os gatinhos começaram a se ver em paz novamente. O rei Luís XV da França, ele passou boa parte do seu reinado convivendo com gatos que pertenciam à sua esposa e às empregadas. Com isso, os gatos começaram a aparecer novamente nas pinturas ao lado das mulheres nobres, ganhando novamente um novo status. No século XIX, os ingleses tiveram a iniciativa de começar a criar os gatos profissionalmente, como eles faziam com os cachorros. Com isso, eles passaram a selecionar os melhores comportamentos dos felinos em relação de peso, o pelo, se era muito dócil. E esse foi o pontapé inicial do surgimento das novas raças, que são praticamente as raças modernas que nós conhecemos até hoje. Infelizmente, todo o passado de associação com deuses, bruxas, Satã e tudo mais prejudicou por muitos e muitos anos a convivência dos humanos com os gatos. Isso porque ainda até hoje tem gente que acredita que gato preto traz mais sorte, por exemplo, ou que utiliza da violência contra os bichanos por motivo nenhum. É comum também a gente ouvir que os gatos são traidores, que eles não são amorosos, que eles fazem mal para as crianças e muitas besteiras desse nível. E em pleno século XXI, nós ainda temos que proteger os gatinhos pretos quando é sexta-feira 13, ou no Halloween, porque realmente as pessoas querem fazer mal pro gatinho. Por outro lado, nós também temos boas notícias em relação a isso. O século XXI parece que é o século feito para os gatos. Nos Estados Unidos, por exemplo, há 86 milhões de gatos contra 77 milhões de cães domésticos. Os gatos também são maioria no Canadá, na Europa Ocidental, tirando Portugal, Espanha e Irlanda, na Rússia e no Oriente Médio, onde na verdade eles nunca deixaram de ter o seu status de adoração e veneração. Aqui no Brasil, os cães ainda estão na frente, são a maioria nos lares brasileiros. Porém, há um estudo do Instituto Pet Brasil que mostra que de 2013 até 2018, o número de gatos nos lares cresceu 8,1%. Isso quer dizer que são milhares e milhares de gatinhos que têm um lar seguro e quentinho e estão protegidos. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Na próxima semana eu vou falar sobre como você pode ensinar o seu pet a fazer xixi no lugar certo de uma vez por todas, tanto para os cães quanto para os gatos. Não percam, eu espero vocês. Beijo, até lá!